Hã? Alexa, História. se a gente tá falando de história, Ei, eu preciso combinar uma coisa com vocês também. a gente tá falando sobre as grandes navegações. E espera ainda. Eu preciso combinar uma coisa com vocês. É porque é assim. Sexta-feira, sexta-feira eu vou viajar da quinta para sexta de madrugada. Eu vou estar bem longe daqui do Juazeiro. Aí, como a gente tem aula de geografia na sexta-feira, eu estava pensando em dar essa aula de geografia amanhã à tarde, 2 horas. O que é que vocês acham? Dá certo para vocês? Digam aí. Por que o senhor não bota depois das aulas, depois de 15? Pode ser também. É Porque fica bem mais fácil, porque é só continuar. Pronto. Pois pronto. Pois amanhã. Vou até anotar aqui, às 11h15, viu, meu povo? A aula de geografia, que seria sexta, vai ser amanhã, às 11h15. Então fica combinado. Ok. Ok. Pronto. Ok. Vamos lá para história. Grandes navegações. O que mais? A gente falou sobre que eu acho que era Colombo, que ele sabia que ele achava que a Terra era redonda, que ele não era Exatamente. da Aí a América. gente entrou na discussão da Terra plana, porque Aí uma leva de sujeitos europeus acreditava que a Terra era plana, mas Cristóvão Colombo acreditava na esfericidade da Terra. por isso que eles não iam lá pro mar, lá pros outros lados do mar, porque eles tinham medo de cair. Professor, até Oi. hoje, existe terraplanista. Um exemplo é um filme chamado Xandão. Um físico assiste uma entrevista com ele. O físico praticamente humilhou o cara só por causa que ele era terraplanista. Só fiz falando. Pois é. E a galera da Europa tinha essa percepção de que a Terra era plana, né? Tanto que eles diziam que quando você, lá ali a linha do horizonte do mar, né? Eles acreditavam que chegava na linha, né? Você caía e aí tinha um monstro. Eles acreditavam nessa ideia de que tinha um monstro Eu vi essa e história. que ia devorar você. Eles viam os mares, eles viam o mar como algo Perigoso. perigoso, mas perigoso, assombroso. Eles tinham temor do mar. Eu particularmente, quando eu vou à praia, o mar é um tipo de coisa que me traz calmaria, mas ao mesmo tempo me provoca medo. E eu não Não, o sei mar por pra mim só quê. me provoca medo. Eu só vou naquele mar que tem água cristalina que dá pra ver o fundo. Mas eu acho que é por conta, no meu caso, é por conta da imensidão dele. Ele me tranquiliza, mas quando eu olho, me dá assim, uma sensação, uma angústia, um desespero, um medo de estar ali na frente dele. Enfim, eu acho que é por conta da imensidão, do tamanho, não sei. Por Mas quê? eu tenho eu sinto essas duas sensações quando eu estou na frente dele. E assim, eu tenho uma coisa pessoal minha, é de que eu preciso ver o mar pelo menos uma vez no ano. É como se estar de frente dele me fizesse pensar, refletir, me fizesse olhar para mim mesmo. Então, é como se o mar fosse um psicólogo. Que eu chego, às vezes eu vou, fico sentado, só olhando para ele e fico conversando com ele. É como se fosse, eu tenho essa coisa com ele. Mesmo ele causando essas duas sensações em mim, né? E o povo da Europa tinha essa questão, né, dos perigos do mar, os sonhos do mar, as dificuldades. Então, eles acreditavam de que o mar tinha essas características. Então, eles tinham medo do mar, do que é que poderiam encontrar, né? Os perigos estavam relacionados muito à questão dos perigos da imaginação,
que eles imaginavam coisa demais. Então, eles acreditavam que a Terra era plana, que quando você chegasse naquela linha do horizonte, você cairia, e aí tinha um monstro que devoraria você. Essa era a realidade do que eles acreditavam em relação ao mar, né? E aí o tempo passou e percebeu-se de que, né, a própria comprovação do Colombo com o Américo Vespúcio, quando ele chega, que ele vê, depois que Colombo ele bate as botas e que Américo Vespúcio assume a chefia das caravelas, e aí que ele percebe, diz e chega à conclusão de que aqui não é a Índia, que aqui era um outro continente que até então eles não tinham conhecimento de que existia outro continente. E aí ele batizou esse continente de América em homenagem a ele mesmo, né? Américo Vespúcio, e batizou o nome de América, e até hoje está aí, América. Que a gente sabe, uma América bem complexa do ponto de vista territorial. Quer falar, Paulo Sérgio? Não, aqui deu problema, eu não consegui fechar o áudio. Ah, certo. Então, nós falamos ontem sobre o Tratado de Tordesilhas e sobre a bula intercoetera, que essa bula intercoetera e esse Tratado de Tordesilhas nada mais foi do que um acordo feito entre Portugal e Espanha, em que colocaram uma linha imaginária, em que essa linha imaginária iria estabelecer as terras que pertenceriam à Espanha e as terras que pertenceriam a Portugal. Na bula intercoetera, Portugal não aceitou, porque a Espanha ficou com uma porcentagem de terras muito maior. E aí, um ano depois, em 1494, surge o Tratado de Tordesilhas, em que é passado uma linha imaginária a 370 léguas oeste da ilha de Cabo Verde, e essas terras pertenceriam a leste pertenceriam a Portugal, e a oeste da linha do Tratado de Tordesilhas pertenceriam à Espanha. E aí, né, no Tratado de Tordesilhas, Portugal ganhou mais uma possezinha de terra ali, o que acalmou os ânimos por enquanto. Aí, hoje, nós vamos falar sobre... Você já viu o primeiro tratado? Se Portugal pudesse vencer, se Portugal tivesse uma força grande, ele poderia ter conseguido dizer que a Espanha era dele, que no tratado a Espanha estava para ele. A não ser que ele tivesse falando só na parte da América. Mas é porque, Paulo Sérgio, vai acontecer também um fenômeno histórico, uma questão política chamada de União Ibérica. A União Ibérica vai ser quando a Espanha vai controlar Portugal. Por que isso? Portugal vai entrar em crise. E aí o que é que vai acontecer? A Espanha vai propor um acordo para Portugal. Ó, vocês se aliam a gente, mas vocês, Portugal, vão ficar submissos ao poder político da Espanha. Isso foi a União Ibérica. Então, essa União Ibérica vai promover justamente essa subordinação da política portuguesa em relação à Espanha. E aí é onde nasce a União Ibérica. Por isso que, nesse contexto, não tinha como Portugal pegar as terras da Espanha, porque a Espanha estava sendo toda poderosa aí dentro desse contexto político histórico. Ok? Agora, uma dúvida. Muitos brasileiros dizem que Portugal roubou o ouro daqui. Certo? A maioria deles, quando vem um Portugal. Aí, mas o ouro que as navegações extraíram daqui foi para Portugal ou para Espanha? 8 horas. De 8 a 11. Oi, Paulo. Repete, por favor. Tipo assim, os minérios preciosos que foram tirados daqui foi para Espanha ou para Portugal? Portugal. As terras que eram colonizadas pela Espanha iam para a Espanha. As que eram colonizadas por Portugal iam para Portugal. Isso aí é o que eu falei ontem, a questão do pacto colonial, né? O que era extraído... Você acha que pela submissão eles eram obrigados a dar o ouro a eles? Não, o que era extraído nas colônias espanholas ia para a metrópole espanhola. O que era extraído das colônias portuguesas ia para a metrópole portuguesa. Né? Só que aí existia, né, o que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre a questão da pirataria.
o que eram, né, a pirataria, os piratas, né, que existiam aí nos altos mares e que, ora, esses piratas, por exemplo, saiu uma caravela daqui do Brasil para Portugal levando ouro, exemplo. E aí esses piratas ingleses invadiam as embarcações portuguesas e roubavam o minério. Acontecia muito isso, o que a gente chama de práticas de pirataria na época das grandes navegações. Isso acontecia. Só que esses piratas, eles eram como se fossem criminosos, né? Que chegavam e roubavam o que não pertenciam a eles. Então, eles tinham que lidar também com essa questão das piratarias. Oi. Falando sobre Colômbia, Brasil, além de os piratas roubaram ouro, as próprias pessoas que estavam dentro, né, roubavam e, por exemplo, pegavam para si alguma parte daquele ouro e enviavam, mas também enviavam, né? Ou não? Eu não entendi o final, John, porque tua É voz está tipo um pouco assim, abafada. o que eu quero dizer é que, além dos piratas roubarem, as próprias pessoas de dentro do Brasil Colônia, roubavam também. É isso que eu quero dizer. Exatamente. Pronto, você tocou, porque o que é que acontece? No processo colonial, surgem os colonos. Quem são os colonos? Pessoas que vieram de Portugal para ficar na administração da colônia. É tanto que a gente vai, e já pegando o gancho do conteúdo que a gente vai falar hoje, sobre as capitanias hereditárias. O que foram as capitanias hereditárias? Portugal, para melhor administrar o território brasileiro aqui, o que foi que fez? Dividiu o território brasileiro em 15 faixas de terra. Deixa eu mostrar a imagenzinha. Essas 15 faixas de terras ficaram conhecidas como capitanias hereditárias. Cada capitania ficou sobre a administração de um capitão donatário ou um colono. O que eram esses capitão donatários? Pessoas, funcionários do alto governo metropolitano que vieram para ficar na administração dessa colônia, dessa capitania. Qual era a função deles? Fazer com que a capitania se desenvolvesse economicamente. Só que só 2 capitanias deram certo, das 15. A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, que hoje é o atual estado de São Paulo. Só que o que é que começa a acontecer aqui no Brasil colonial? Corrupção. Os próprios colonos que vieram para cá, eles começaram a roubar as riquezas. Em vez de eles mandarem, eles mandavam para a metrópole, mas eles surrupiavam parte dessa exploração. É o que vai acontecer muito no ciclo do ouro, quando o ouro for descoberto. No ciclo do ouro, vai ser o momento em que, por exemplo, vai surgir dois termos que a gente usa ainda hoje, que é, por exemplo, quinto dos infernos, que o quinto era um imposto que a metrópole cobrava sobre a exploração aurífera. E a expressão Santos do Pau Oco. Ah, Johnny é um santo do pau oco, né? Se refere dizendo que a pessoa é falsa, que é fingida, que é 2 caras. Essas 2 expressões surgem no Brasil colonial no ciclo do ouro. Por quê? Porque o quinto era um imposto que a metrópole cobrava sobre a exploração do ouro. Quando os cobradores dos impostos chegavam... Eu só uma dúvida se eu entendi certo. Se eu acho que é tipo assim, sobre o santo de pau oco. É porque ele era oco por dentro e tava um ouro ainda, sabe? Exatamente. Porque quando no final do século XVII, quando tem a descoberta das reservas de ouro lá em Minas, o que é que os colonos começam a fazer? A roubar o ouro. E aí, para a metrópole, para evitar essa fraude que estava acontecendo sobre um minério que era para ir para a metrópole, a metrópole cria as casas de fundição. E aí, as casas de fundição, o ouro ia para as casas de fundição, transformava o ouro em barra, e aí a metrópole colocava o selo na barra desse ouro.
Só que aí o que foi que os contrabandistas criaram? Os santos do pau oco. Eles criaram imagens de santos, ocos por dentro, e eles continuaram contrabandeando ouro, só que dessa vez colocando ouro dentro dessas imagens de santos ocos para ludibriar a metrópole. Né? E aí surgem os famosos santos do pau oco. Em relação ao quinto, o quinto era um imposto que aí, quando os cobradores dos impostos do quinto chegavam, eles diziam assim, Ave Maria, lá vem os cobradores do quinto dos infernos. Porque eles iam cobrar o quinto e lá vem os cobradores do quinto dos infernos. Porque era a porcentagem que a metrópole queria para ser devolvido. Obviamente que se Tiago Pereira era um colono que estava aqui explorando o ouro, ele ia ficar com a parte dele. Só que a parte que ia ficar com ele era muito menor. Obviamente que a parte maior ia para a metrópole. Então começa aí um processo de corrupção, de contrabando, vai ter revoltas por conta dessa cobrança excessiva dos impostos, enfim. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu espelhar, porque aí eu vou mostrar para vocês o mapinha das capitanias hereditárias. Estão conseguindo ver? Agora sim. Pronto, ó. Aqui esse mapinha está representando as capitanias hereditárias. A gente tem aqui a linha do Tratado de Tordesilhas. Aí essas terras aqui em amarelo a oeste pertencem à Espanha, aqui é as terras de Portugal. Eles pegaram e dividiram esse território que pertencia a Portugal em 15 faixas de terra. Cada faixa dessa ficou responsável sobre a administração de um capitão donatário. Esse capitão tinha a missão de desenvolver economicamente essa capitania. Só que isso não fluiu. Só a capitania de São Vicente, aqui em São Paulo, e a capitania de Pernambuco que deram certo. As únicas duas capitanias que deram certo. Por quê? O que foi que começou a acontecer aqui? Os próprios capitães donatários começaram a surrupiar. Eles não cumpriram com o papel deles a princípio, que era de fazer com que essa capitania se desenvolvesse. Então isso falhou. E isso aqui foi o quê, Erivelton? Foi uma forma que a metrópole encontrou para melhor administrar a colônia. Então vamos dividir a colônia, porque é muito extensa, é muito grande. Vamos dividir essa colônia e cada capitania dessa vai ficar sobre a responsabilidade de um capitão donatário. É tipo uma espécie de prefeito, tipo uma espécie de presidente que vai administrar e vai governar. Foi basicamente isso. Só que como as capitanias não deram certo, o que é que mais à frente vai surgir? O governo geral. E aí no governo geral vai ser criada a primeira capital do Brasil, que vai ser a cidade de Salvador. Então Salvador foi a primeira capital do Brasil. E os governos gerais, quando cria o governo geral, o próprio nome está dizendo, é um governo geral, em que a metrópole vai mandar um representante para ficar sobre o governo, a administração política geral. E por que Salvador foi eleita a capital? Porque Salvador era a cidade que mais se desenvolvia, e dentro das cidades que mais se desenvolvia, era a cidade que estava mais próxima de Portugal. Certo? Mais próxima de Portugal. E aí, dentro desse governo geral, foram criadas as câmaras municipais. E aí, nas câmaras municipais, ficavam os responsáveis, como se fosse, tinha o governador geral. Se não me falhar a memória, o primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza. O Tomé de Souza, ele foi tipo o presidente da colônia, e nas câmaras municipais ficavam as pessoas que eram responsáveis para organizar o cotidiano na colônia. Era como se fossem as espécies de vereadores. Você tinha o prefeito e tinha os vereadores dentro das câmaras municipais, dentro desse governo geral.
né? Alguma pergunta até aqui? Até Salvador era a cidade mais próxima de Portugal só até aquela época, né? Exatamente. Exatamente. Hoje em dia tem outras cidades mais perto de Portugal, né? Exatamente. Fortaleza, se a gente for olhar, Fortaleza é mais próxima de Portugal do que Salvador. Mas como Cabral chegou em Porto Seguro, que foi na Bahia, e Salvador estava sendo, principalmente lá em Salvador, tem um dos principais portos de chegada de escravos. Então, era um polo aí bem importante. Então, Salvador foi a primeira capital do Brasil. Mais à frente, Salvador deixa de ser a capital porque o ciclo econômico muda, né? Quando há a descoberta do ouro, né, a gente tem aí um novo ciclo econômico brasileiro surgindo, a capital é transferida para onde? Para o Rio. Por quê? Porque o Rio era e sempre tinha que ser uma cidade litorânea. E o Rio era a cidade mais desenvolvida e logo mais próxima de Minas Gerais, que era onde estava acontecendo o ciclo do ouro ali. Ok? Então, Salvador foi a primeira capital do Brasil, depois o Rio de Janeiro, e na década de 50, quando Brasília é construída, né, no governo de Juscelino, o Rio de Janeiro deixa de ser a capital e Brasília passa a ser a capital do Brasil. E eu não sei se vocês já observaram, e se vocês observarem no mapa político do Brasil hoje, Brasília ela está no centro do Brasil, praticamente. Né? E isso foi uma estratégia política na época da construção de Brasília. Eles queriam transferir a capital federal para o centro do país, porque no centro do país a distância entre as outras regiões, as outras capitais, seria de melhor acesso. Então, a Brasília, onde está hoje, Brasília é uma cidade, né? é uma cidade planejada. Né? Presta atenção. É a única ou uma das únicas cidades planejadas aqui no Brasil? Não, tem mais. Palmas, no Tocantins, a capital do Você Tocantins. consegue Palmas é uma cidade contar planejada. quantas foram? Não. Você consegue contar quantas foram Aqui no planejadas? Ceará, nós temos a cidade Nova Jaguaribara, que foi uma cidade planejada. Nós temos Palmas, no Tocantins, que é a capital do Tocantins. Palmas, ela foi fundada agora, em 1989. Palmas tem 33 anos, meu povo. Palmas tem 33 anos. Meu A pai é cidade de mais velho Palmas, que Palmas. entendeu? Pois é. Meu E pai é aí, mais velho Palmas que é uma Palmas. cidade planejada, Brasília, Nova Jaguaribara. Então, várias cidades no Brasil foram planejadas. Então, eu finalmente posso dizer, meu pai é mais velho que uma cidade. Exatamente. Pode, querido. Pode. Deixa eu mostrar para vocês aqui mapa do Brasil. Aqui. Aqui, tá vendo esse quadradozinho aqui, onde eu tô passando o mouse? Aqui Esse é o negocinho aí? Sim, aqui é o Distrito Federal, onde está Brasília. Preste atenção. Brasília, ela está dentro do estado de Goiás. O Distrito Federal está dentro do estado de Goiás. Como o próprio nome já fala, aqui é um Distrito Federal. Por que é um Distrito Federal? Porque é onde está a sede do governo federal. E por isso que a gente fala que o Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Porque o Distrito Federal, ele não é considerado um estado. Ele é considerado um Distrito Federal que está dentro do estado de Goiás. E que dentro desse Distrito Federal está a cidade de Brasília, que é a capital do país. E aí, se vocês observaram... Então, Brasília não é o Distrito Federal, ela está dentro do Distrito Federal? Não. Brasília é a capital do Distrito Federal. Em contrapartida, o Distrito Federal não é um estado, ele é um distrito político federal. E ele é um distrito político federal que está dentro do estado de Goiás. Pode dizer uma coisa? Podem.
esse negócio do Distrito Federal é muito complicado para minha mente. Eu só tenho uma coisa para entender. O Distrito Federal não é um estado Não, e a capital fica dentro do Distrito Federal, que fica exatamente. dentro de um estado. Exatamente. Ah, você entendeu. Beleza. Você entendeu. Ok? Então, por isso que a gente fala que o Brasil tem 26 estados, mais um Distrito Federal, né? Porque tem gente que diz que é 27 estados, e não é 26. Porque o Distrito Federal não é um estado, ele é um distrito político federal. Está dentro do estado. Mas você tem 27 estrelas na bandeira. Porque a 27 estrelas representa o Mas Distrito Federal. incrivelmente eles sabem diferenciar um estado de um Distrito Federal. Sim, sim, Porque sim, sabe? a única estrela que fica longe é o da seu Distrito Federal. Exatamente, entendeu? Porque a gente tem essa especificidade aqui no Brasil, né? A gente tem um território dividido em... Nós temos o território dividido em regiões e essas regiões divididas em estados, né? E aí a gente tem o Distrito Federal, que é um Distrito Federal onde fica a sede do governo federal. Ok? Uhum. Enfim. Então, nós tivemos as capitanias hereditárias que não deram certo, e aí eles criaram o governo geral com sede político em Salvador, e aí Salvador se torna a primeira capital do Brasil. Esse governo geral tivemos como o Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral do Brasil, né? Ele chegou ao Brasil em 1549. Foi. Como é que é? Brasília é a capital do Distrito Federal, né? E a capital do Brasil. Então, e porque quando fala, você fala a capital, você não lembra de Brasília, você lembra de São Paulo. Como é? Assim, Entendi, você fala, não. não sei, eu vou para a capital. Aí você pensa São Paulo, não em Brasília. Mas São Paulo não é a capital Então, do Brasil. mas um dia desse eu pesquisei a capital, eu não lembro, era uma, eu não lembro não, mas um dia eu pesquisei a capital e apareceu São Paulo. É porque, assim, geralmente, Você pesquisa a capital, pode ser a capital de qualquer país, de qualquer estado. Agora, se você pesquisar a capital do Brasil, agora eu entendo o motivo de você ficar um pouco em dúvida por dizer que o Brasil. Google diz São Paulo. Mas eu entendi se a você gente, dizendo que só se a gente pesquisou a fosse seguir a capital. lógica, se a gente fosse seguir a lógica econômica, né, se a gente for observar nos estados, geralmente a capital é sempre a cidade mais desenvolvida. Por que a capital do Brasil não é a cidade mais desenvolvida, que é São Paulo, né? Mas é como eu falei, o fato de Brasília ser a capital, primeiro que Brasília foi uma cidade planejada, e segundo que se a gente observar aqui no mapa, Brasília está mais um pouco central. Então isso também foi estratégico. Eles queriam que a capital fosse transferida para mais ou menos para o centro do país. Porque... Aí, escolha do termineiro, uma coisa, aí já foi na organização, né? O pessoal não batata daí. E se não jogou que eu não faço, igual tem que frio, para frio, assim, que comer com a pessoa numa areia panela, eu nada. Eu não areia panela. Não tem como falar pra eu digo, minhas panelas vão ficar guardadinhas no armário. Minhas vão ficar aí pra todo mundo ver. Não, depois que essa acabar aí, nós vamos, né? Que eu tô agoniado pra tomar logo essa vacina. Você já escovou os dentes? Não, eu tô esperando acabar essa aula. Certo, meu povo? Então, ó. Então, ó, o que é que vocês vão fazer? E sexta agora.
Então é isso, meu povo. Aí, o que é que vocês vão fazer? Atividadezinha da página 180 e 181. Minha gente, olha, vocês façam as atividades, porque as atividades contam ponto. Às vezes, o ponto das atividades salvam vocês. Porque às vezes, você tirou um 5 na prova. Mas aí você tem a nota geral das atividades. Aí soma, multiplica, divide, fica uma nota boa. Então, é por isso a importância de fazer as atividades. Ok? Então, até amanhã, 11h15, viu? Bye. Tchau. Tchau.